Namastê! Hoje a gente vai falar sobre o segundo chakra, né, o chakra sacro. O Osho, nos tempos em que eu ficava lá com ele em Pune, ele costumava dizer de vez em quando que o nosso segundo chakra, que fica 4 dedos abaixo do umbigo, que ele costumava dizer que é nessa região que mora o nosso Buda interno, que é nessa região que mora, né, o nosso mestre interno, a nossa sabedoria interna. Isso porque a palavra Buda vem de Bodhi, né, que quer dizer discernimento, né, quer dizer essa capacidade de discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre o que é existente e o que é não existente. E essa capacidade, esse discernimento, ele, enfim, é o que faz com que uma pessoa seja chamada de Buda. Buda, para nós aqui, quer dizer o nome daquele Buda de onde saiu o budismo. Mas na Índia, Buda é um adjetivo, né? Ele é um título, né? Buda quer dizer aquele que está desperto, aquele que enxerga com os próprios olhos, aquele que enxerga a realidade total, aquele que enxerga aquilo que é ilusório e aquilo que é verdadeiro, né? Aquele que enxerga aquilo que como é que se diz, que realmente palpita por si só, ou aquilo que foi construído a partir das nossas maquinações mentais e que a gente passou a chamar de realidade sem na realidade ser a realidade, né? Então, o segundo chakra fica 4 dedos abaixo do umbigo, fica próximo dos nossos intestinos, ele administra o funcionamento dos intestinos e os intestinos têm exatamente essa qualidade do discernimento. O intestino é aquele que tem que saber qual é o alimento que te serve e qual é o alimento que não te serve. O que ele deve extrair daquela massa fecal, né, para ser alimento para você, o que ele deve passar, né? O intestino ele tem umas velocidades muito pequenininhas, né, por onde passa o alimento. Então ele tem essa coisa de buscar aquilo que se encaixa de uma forma muito fina nele. E o discernimento do segundo chakra é isso. O segundo chakra, quando desenvolvido, ele nos dá esse discernimento, a capacidade de saber o que nos serve e o que não nos serve, né? O segundo chakra ele fica entre o umbigo e o nosso sacro, né? O umbigo é o lugar da onde você recebia o alimento da sua mãe quando você estava na barriga dela. O sacro, não, o sacro, estou vendo que vocês estão se comunicando, acho ótimo para eu saber um pouco também sobre quem são vocês. Então eu ia pedir para vocês dizerem de que estado vocês são, de que estado vocês estão falando, para eu ter alguma sensação de troca aqui, né? Porque eu fico falando, e sempre o sentir um pouco de você sempre vai fazer com que de alguma maneira eu me antene um pouco com você e possa fluir melhor na fala com você. Esse fluir aliás, é sinônimo do segundo chakra, né? O segundo chakra obrigado, querida, ele é regido pela água, né? O primeiro chakra que a gente falou ontem é ligado ao elemento terra, o segundo chakra ele é vinculado ao elemento água. E a ideia da água é exatamente essa ideia do fluir. Então o segundo chakra ele te leva a um fluir. Bom, ontem a gente fez uma divisão entre duas maneiras diferentes do primeiro chakra funcionar. Quem não estava no papo ontem, eu sugiro que depois entre na página e veja a conversa de ontem sobre o primeiro chakra, porque vai te ajudar a entender coisas mais tarde, entender coisas que a gente vai falar hoje do segundo. O segundo chakra, né, esse discernimento do segundo chakra, ele pode ser um discernimento intelectual ou pode ser um discernimento que nasce a partir da sua sensibilidade, que nasce a partir da sua intuição, que nasce a partir desse fluir que é o segundo chakra. O discernimento intelectual ele é limitado. Por quê? Ele funciona a partir da dedução, né? O discernimento intelectual ele às vezes pode ser herdado, né? Você pode
ter aprendido com alguém o que é frio, o que é quente, o que é excitante, o que é relaxante. Você pode ter aprendido com alguém sobre a realidade e achar que você tem discernimento. Você pode conseguir dizer coisas verdadeiras sobre o momento que você está vivendo, sem obrigatoriamente estar realmente tirando aquela sabedoria do que você está dizendo de dentro de você. Né? Essa sabedoria pode ter sido aprendida, então ela não é uma sabedoria, né? Ela é um conhecimento. Né? O Buda, ele não é alguém que queira te passar uma informação. O Buda, né, um mestre, um ser com um olhar búdico, né, um ser em estado búdico, é alguém que está enxergando uma realidade mágica, uma realidade extraordinária nesse momento, que está enxergando uma realidade extraordinária na vida acontecendo o tempo todo e quer te ajudar de alguma maneira a abrir seus olhos para que você enxergue realmente essa realidade com os seus próprios olhos, para que você tenha um discernimento a partir do seu estado de estar acordado, de estar tão desperto quanto ele. Né? Então o Buda, ele te diz uma coisa e depois ele te deixa totalmente livre no seu canto para que esse insight que ele te deu, né, esse toque, essa sacada, né, que ele teve que te colocou, ela tenha um tempo natural de processar alguma coisa em você e, quiçá, te ajudar a abrir os seus olhos, te ajudar a um dia ser um Buda. Né? Um verdadeiro mestre, ele não quer discípulos. Um verdadeiro mestre, ele quer que aqueles que estejam na frente dele se transformem em mestres como ele. E para terem essa maestria, eles precisam ter o discernimento. Né? A palavra discernimento foi recorrente no discurso do Buda. Né? Ele toda hora falava em discernimento, discernimento, discernimento. Né? E tem um outro mestre na Índia, o Shankaracharya, o Shankara, né, Sri Shankara, que foi um mestre mais importante para a Índia, mais, digamos assim, influente para a Índia do que o próprio Buda, né, porque foi um grande reformador da espiritualidade indiana. Ele tem mais seguidores hoje em dia dentro da Índia do que o Buda. Né? O Shankara escreveu um pequeno livrinho que se chama Viveka Chudamani, que se poderia ter. Viveka quer dizer discernimento. Mani quer dizer joia. Então a gente pode traduzir o nome desse livro como A Joia do Discernimento. E todo o trabalho desse homem, né, do Shankara, era também, mais uma vez, te acordar para que você tivesse esse discernimento. Né? O segundo chakra, como a gente falou, ele é regido pela água. E a característica principal da água é a fluidez. Né? A água, ela sempre acha uma saída. Né? Essa é uma sabedoria dela. Né? A sabedoria que vem do entendimento intelectual, do discernimento intelectual, ela é uma sabedoria construída. Né? O intelecto, ele chega à sabedoria pela análise. Né? Ele vai analisando. E analisar quer dizer cortar em pedaços. Né? Ana quer dizer cortar. Né? Então, o método científico ocidental é um método analítico, é um método onde você vai, estuda essa coisa aqui, o estudante de medicina corta o cadáver lá em pedacinhos, tira o rim para entender o que é um rim, tira o fígado para entender o que é o fígado. O oriental não. O oriental, ele tenta entender a energia, o fluxo, a energia que flui do rim para o intestino, do intestino para o fígado, do fígado, para entender o quê? Essa vida, né, que ocorre entre eles. Então, a medicina ocidental, de uma certa forma, estuda cadáveres, né? Estuda um lugar onde não está mais a vida. Né? A medicina oriental estuda sempre o contato com esse fluir. Né? E a sabedoria ocidental também. A sabedoria ocidental busca o quê? Um conhecimento todo construído, onde você embasou aquilo, onde você fez uma proposta que desse uma base científica para aquilo que você vai construir acima depois. A sabedoria oriental não. A sabedoria oriental, o sujeito
entra em contato com a sua fonte de conhecimento interna, né? Com a sua visão mais, como é que diz, afinada, apurada, e o sujeito entra em contato com a coisa, sabe o que a coisa é de dentro para fora e depois cria uma explicação para isso. Né? Então o ocidental ele cria uma explicação para depois entender a coisa. O oriental não, ele entende para depois explicar. Essas são duas possibilidades, duas maneiras de você buscar o discernimento. A diferença que as duas fazem para você é que uma, como é dirigida, como é administrada pelo intelecto, o seu intelecto, a sua mente, ela sempre quer controlar as coisas. Por isso que ela cria estruturas intelectuais para entender a vida. Porque o fluxo ele é ameaçador para a mente. Né? Porque se a mente quer te controlar, se você está fluindo, você fica incontrolável. As coisas saem de você e já vão acontecer. Né? Você chega onde tem que chegar sem o comando da mente. E isso ameaça a nossa mente. Né? O fluxo, o conhecimento que vem do fluxo é o conhecimento intuitivo e é o conhecimento que vem da sensibilidade. Né? Então você pode ter um conhecimento que vem da sensibilidade e um conhecimento que vem do raciocínio. Se você tem o conhecimento que vem da sensibilidade, o seu segundo chakra vai funcionar a partir do fluxo. Se você se você está buscando sempre o conhecimento do intelecto, ou seja, esse conhecimento onde o racional predomina, você vai, de alguma maneira, criar uma estrutura em volta do seu segundo chakra. E estruturas são coisas mortas. Você é um ser em crescimento, você é um ser em evolução. E a sua evolução seria passar do primeiro chakra para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto. Mas as estruturas têm um problema, as estruturas não crescem, né? As estruturas elas não têm pulsação. Né? Elas são fixas, então elas te seguram dentro, elas te aprisionam dentro daquela estrutura. E a mente nos faz isso. A mente aprisiona a gente dentro de um conhecimento já adquirido e com isso a gente não acha o próximo passo. Quando você tem o conhecimento que nasce da experiência direta, lúcida, né? De você estar mais desperto, vendo aquela coisa, você naturalmente... primeiro você tem uma experiência muito menos árida, né? Esse conhecimento vem de uma forma muito mais amorosa, muito mais viva, né? Muito mais própria, muito mais sua, muito mais inteligente, né? Em segundo, a sua energia pode fluir junto desse conhecimento. E se a sua energia flui, ela naturalmente vai te levar para o teu próximo passo. Né? As pedras que a mente criou, né, para tentar obstruir o fluxo da água vão ser carregados por essa água na direção do mar. Essas pedras pontudas vão ser arredondadas. Né? Mas o conhecimento da água ele é ameaçador para a mente. Por quê? Uma pedra, você sempre sabe onde ela começa e onde ela acaba. Né? Você pode dizer, olha, essa pedra começa aqui e acaba aqui. Então você pega essa pedra, joga dentro de um pote cheio de pedras e você depois sabe definir que pedra era aquela. Se você quiser colocar um nome na sua pedra, você pode chamar aquela pedra de Alberto, de Jorge, de Josefina, né? De Maria Júlia, e depois você vai lá e diz assim, deixa eu pegar a Maria Júlia aqui dentro do pote de pedras. A água não. Você pega um pingo de água, você joga dentro de um pote junto com vários outros pingos d'água e depois você não sabe mais como é que você vai recuperar aquele pingo. Porque aquela sabedoria se mesclou na sabedoria de todos os outros pingos. E cada pingo d'água, então, com isso consegue saber a sabedoria universal, a sabedoria daquilo que é essencial e que está dentro de todas as coisas. Mas você há de me perguntar, né? Como todo mundo pergunta quando se aproxima da meditação. Mas como é que eu faço para que a minha mente pare um pouco de mandar na minha percepção e me deixe conhecer as coisas diretamente? Para isso existem, enfim, o trabalho com chakras não é simplesmente uma conversa intelectual para você entender. O trabalho com chakras é um trabalho onde você precisa de uma continuidade, de um mergulho dentro de você e de uma
prática de contato direto com ele. Esse contato direto com ele vai fazer com que naturalmente você vá entrando em contato com camadas mais sutis da sua energia, e essas camadas mais sutis da sua energia vão te levar para as camadas mais sutis da percepção, né? Isso você faz a partir das respirações do segundo chakra, a partir das meditações do segundo chakra, né? E que são, enfim, são disponíveis, né, a qualquer um que queira fazê-los. Mas não basta fazer um dia. Claro, você faz um dia, você se vê diferente, você se enxerga diferente, você sai dali descansado, mas não. O primeiro e o segundo chakra estão ligados, como a gente falou ontem, à raiz. As raízes, elas só são capazes de sustentar a subida do caule, né, para cima, no sentido de descobrir os céus, de descobrir o universo, de explorar o universo, se elas tiverem uma firmeza, e essa firmeza vem da constância. Então é preciso haver uma certa perseverança na busca de si próprio. Não basta você um dia dizer assim, deixa eu me buscar um pouquinho hoje aqui. Não, é um processo de vida se buscar, é um processo de vida, é um processo fluídico, né? A diferença entre o conhecimento fluídico e o conhecimento estático, né, é que o conhecimento fluídico, dentre outras coisas, se adequa mais aos nossos tempos, né? Como se diz hoje em dia, nós vivemos tempos fluidos, né? Tempos aquáticos, né? Por quê? Porque as coisas se dissolvem muito rapidamente, né? 20 anos atrás, todo empresário, um grande empresário, tinha uma secretária principal. Essa secretária principal tinha 3, 4 secretárias, né? Por quê? Porque esse empresário tinha que escrever uma carta, essa moça ia lá, dava para uma das suas secretárias escrever a carta, mostrava para o empresário olhava e dizia assim, não, essa carta tem um erro aqui na terceira linha, outro na sexta linha, e ela tem que estar mais tabulada, então você vai e datilografa ela de novo. E a secretária datilografava 3, 4 vezes. Agora, com o advento do computador, o empresário gasta menos tempo olhando, pegando uma carta, já um formulário que já está pronto no computador, né, e assinando embaixo, né, e mudando as 3 ou 4 palavras que tem que mudar, já vem ali tabuladinha direitinho. Então ele não precisa mais dessa secretária. Então essa secretária perdeu o emprego. Essa profissão não existe mais, né? Talvez hoje os motoristas de táxi brigam com os motoristas de Uber por reserva de mercado, mas quando chegarem os carros sem motorista, todos os dois vão perder o emprego, provavelmente, porque vai ficar mais barato você servir a pessoa, né? A pessoa pegar o seu celular ali no aplicativo, chamar um táxi sem motorista na porta da casa dele, porque não vai estar pagando o horário daquele motorista. Então é uma profissão que vai acabar, e muitas profissões acabam, né? Quem hoje em dia tem um alfaiate, né? O meu pai usava um alfaiate, e quando eu era pequeno ele me levou em Ipanema, na loja aqui no Rio de Janeiro, na loja desse alfaiate, me apresentou a ele e me disse, Pedro, o seu avô era cliente do pai dele aqui nessa mesma loja, que já existia 60 anos atrás. Hoje eu sou cliente do filho. Possivelmente você vai ser cliente no futuro do filho dele. Não aconteceu a profecia do meu pai, porque na geração do filho daquele alfaiate não existia mais a profissão de alfaiate. Aquela loja que durante 60 anos foi uma alfaiataria, no ano seguinte virou um armarinho, depois no ano seguinte virou uma sorveteria, no ano seguinte fechou a sorveteria e virou uma loja de loteria esportiva, e cada ano que eu passo na porta dessa loja eu me assombro de olhar o que ela virou, né? Porque as coisas hoje em dia são muito fluídicas, né? As coisas que existem um dia não existem mais. Então essa sabedoria do segundo chakra, esse discernimento fluídico, vai te adequar a saber se adaptar muito mais aos novos tempos, com muito menos pavor, né, de insegurança com relação ao que pode acontecer, do que a maneira mental. Então o convite que eu te faço é você conhecer
essa outra maneira, né? Conhecer as respirações do segundo chakra, experimentar e não achando que você vai chegar a isso que eu estou dizendo, mas simplesmente experimentar e ver no que vai dar. Porque se você experimentar, você alguma hora vai ter esse aroma da sabedoria existencial, ok? Bom, eu ia pedir para quem está hoje que me dissesse quem tem algum contato com chakras, quem não tem, quem tem algum contato com meditação e quem não tem, e se possível, que tipo, onde você teve contato com esse chakra, tá? Se foi junto com algum mestre, né? Eu hoje falei alguma coisa que o Osho te contava para gente sempre lá no Ashna sobre os chakras, né? Mas eu sabendo com que mestre você estudou, com que linha, eu talvez possa ter um vocabulário amanhã que te ajude a se incluir melhor no papo, ok? Ou se nunca estudou, porque eu vou buscar um vocabulário à la Clarice Lispector que possa falar das coisas subjetivas de uma maneira transparente, de forma tal que quem nunca entrou em contato com o assunto possa se sentir íntimo rapidamente. Bom, amanhã a gente tem a nossa conversa sobre o terceiro chakra, aqui também na página, às 7 horas da noite. Te aguardo. Muito obrigado pela presença até agora. Muito obrigado por dispor do seu tempo para a gente tentar se aprofundar um pouco mais nesse tema. Namastê, até amanhã.